a política em Aristóteles, ok? Antes de mais nada é importante dizer, gente, como... Coitado do Platão, gente, porque Aristóteles faz críticas demais a Platão. E outra crítica que ele vai fazer a Platão é a questão da sofocracia, certo? Ele não acreditava nessa atribuição absoluta, vamos dizer assim, de poderes sobre os reis filósofos, entendeu? Então ele não aceitava. E para isso, gente, ele vai fazer um estudo, mais uma vez sistemático, sobre a política, certo? E para a gente começar, gente, para a gente poder chegar ao entendimento do que é a política para Aristóteles, nós temos que entender dois conceitos filosóficos, certo? Que é o conceito de amizade e o conceito de justiça em Aristóteles, certo? Então, assim, gente, o conceito de filia, ou seja, esse amor de amigo, essa amizade, né? Esse conceito ele se amplia na concepção aristotélica, quando leva isso para dentro da cidade, ou seja, da polis. Lembrando que Aristóteles é o cara da frase do homem-animal político, ok? Então, lembrando que a polis é o habitat natural desse homem, ok? Então, gente, lembrando disso, gente, qual é a solidariedade que vai existir ali entre os homens dentro da polis? Vamos dizer assim, a amizade. Segundo Aristóteles, a amizade ela vai ser esse meio que vai interligar os homens pelas necessidades, pelos objetivos, né, pelas semelhanças e interesses na comunidade, ou seja, na polis, ok? Então, gente, a amizade não se separa da justiça. Pelo contrário, se complementa. Existe aí uma fundamentação da unidade do que é necessário dentro da cidade, da sociedade, ok? Então, assim, como é que é essa unidade? Porque assim, se a comunidade, a sociedade, a cidade é a junção entre iguais, a justiça serve para quê? Para ir mediando as necessidades, os interesses, né? E os objetivos desses iguais, ok? Então é importante dizer sobre essa perspectiva. Então, gente, justo é aquele indivíduo que aceita o que lhe cabe, ou seja, aquilo que é justo para ele, ok? Aquilo que é o necessário, que não ultrapasse a necessidade dos outros também, entendeu? Então, a justiça e a amizade vai fazer esse complemento para as pessoas conseguirem viver de forma igualitária, já que a sociedade, na compreensão grega e na compreensão aristotélica também não vai ser diferente, a sociedade é composta por iguais, ok? E outro detalhe, é por isso que a educação ela é fundamental aí para formar o que? Essa mentalidade de que o indivíduo ele é formado para a polis, para o habitat natural dele. O indivíduo tem que ter a compreensão de caminhar para o bem comum da cidade, o bem comum de todos. Então, até introduzindo logo na política aristotélica aqui, a política para Aristóteles é o quê? É o exercício, é o governante, é o indivíduo que produz, que caminha, que age em prol do bem comum, ok? Da comunidade, da sociedade, até porque todos são iguais dentro daquela sociedade, ok? E dentro dessa compreensão política de Aristóteles, onde nós vamos ter amizade e justiça, gente, nós também vamos ter aí dois tipos de justiça que descrevem a compreensão aristotélica sobre o que é ser justo dentro da comunidade, dentro da polis, ok? Que nós vamos ter a justiça distributiva, certo? E nós vamos ter a justiça comunicativa. A distributiva fala de que, gente? Cada indivíduo só vai receber aquilo que é de mérito daquele indivíduo, certo? Isso é a justiça distributiva, é aquela justiça que distribui de forma igual, né, de forma igual aquilo que as partes necessitam, né? De novo, a justiça distributiva é aquilo que distribui de forma igual, né, aquilo que as pessoas necessitam, aquilo que os indivíduos merecem, ok? E o que é a justiça comunicativa? É justamente a justiça que vai corrigir os erros, né? Até porque, lembrando também, isso não é diferente na compreensão aristotélica, uma das coisas que causa muita desordem nas formas de governo, gente, é esse conflito entre ricos e entre pobres, né? Entre classes desiguais. É por isso também
que em Aristóteles, uma das coisas que vai fazer com que a gente compreenda o como está se desenvolvendo bem o governo é a compreensão da classe média. Sério, né? Até aí, na política aristotélica, nós vamos encontrar a compreensão e a conceituação da boa medida, né? Então, assim, nós temos que estar dentro de um meio termo. E o meio termo na política, na estrutura social, vai ser a classe média em Aristóteles. Então, gente, é importante a gente saber que na compreensão aristotélica, nós vamos ter aí essa junção entre amizade, justiça, entre essa justiça distributiva, essa justiça comunicativa e o império da lei, cara. Tipo, em Aristóteles também o que vai prevalecer é essa valorização da lei, né? Então, assim, a lei para o Aristóteles se identifica como? A lei é o princípio que rege a ação dos cidadãos, certo? É a expressão política da ordem natural, seja ela as leis escritas, sejam as não escritas, trazidas pelo costume, por exemplo, certo? Então, o que vai valer é a lei, porque a lei é o único poder que pode estar sobre as paixões, né? Sobre os desejos próprios ali, né? Sobre o supérfluo, né? Então, a lei é aquele fator diferenciado que vai fazer com que as pessoas sigam uma ordem, né? E deixem de lado ideias, pensamentos, desejos egoístas, enfim, paixões, né? Coisas que só deteriorem a polis, coisas que pervertam, né, a polis, né? Então, a lei, ela vem para enfrentar essas paixões dos indivíduos, esses interesses, além de individuais, egoístas do indivíduo, que acabam deteriorando, que acabam prejudicando a polis, ok? Gente, aí tem uma coisa polêmica em Aristóteles agora, certo? Qual é a coisa polêmica? A questão do cidadão. Quem é o cidadão para Aristóteles, certo? Então, na compreensão aristotélica de cidadão, nós acabamos deixando o cidadão de lado e entramos numa compreensão de cidadania. Lembre-se aí aquilo que eu disse na educação aristotélica, do exercitar do que é bom, do exercitar, de fato, usando o intelecto, usando aquela aprendizagem que você teve na escola para desenvolver, né, a consciência, desenvolver as boas práticas. Então, assim, lembrando, para Aristóteles, nós vamos ter a compreensão aí de cidadania. Como é que se desenvolve essa mentalidade da cidadania? Vamos dizer assim, gente, olha, a cidadania para Aristóteles vai depender muito da constituição política, ou seja, da formação política, da mentalidade e da estrutura política que existe em cada polis, em cada sociedade, ok? Então começa por aí, tá certo? Então, assim, essa mentalidade também de cidadania, ela vai se encaixar dentro de uma democracia constitucional. O que é uma democracia constitucional? É uma democracia que acredita no movimento, no pensamento, na ação do povo para o bem do povo, ok? Por isso que a gente vai chamar em Aristóteles, aliás, Aristóteles vai chamar, não é nem tanto de democracia, é de politeia, ok? Certo? Eu vou ler um trecho agora do livro A Política, de Aristóteles, e aí a gente vai discutir melhor sobre isso, ok? Um cidadão integral pode ser definido nada mais nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente pode sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixado. Para outros encargos, não há limitação de tempo no exercício de funções públicas, por exemplo, os jurados e os membros da Assembleia Popular. Como eu disse, gente, essa mentalidade de Aristóteles aí sobre a cidadania, não cidadão, mas cidadania, como esse exercitar do indivíduo na polis, né? Esse exercitar do bem, das coisas que são trabalhadas e desenvolvidas para o bem da polis, né? É estranho, polêmico, quando a gente começa a investigar e achar que Aristóteles dizia assim, que ele preferia que o artesão, ele preferia que o agricultor, né, e o comerciante ficassem fora do ambiente político da polis. E qual é o argumento que ele usa para isso? Ele usa o argumento de que essas pessoas não teriam
o ócio necessário, ou seja, o que é o ócio? Aquele tempo livre para estudo, reflexão, né, para o gozo intelectual, não é? Então, assim, para Aristóteles, essas pessoas não teriam esse tempo para fazer isso, para fazer esse exercitar filosófico, né, em relação à polis, em relação ao bem comum da polis. Okay? Então, gente, isso daí fundamenta muito a questão do ser político, o ser preparado, o ser desenvolvido para a polis, né? O animal político de fato no seu habitat político. O cara que não tem compreensão política, que não sabe a Constituição, que não sabe o livro das leis, que não entende isso, não tem como dialogar, por exemplo. É perturbador, gente, isso. Todo aquele indivíduo que não tem um intelecto desenvolvido para a política, gente, que não tem como discutir sobre política, que é discutir sobre a sua vida na polis, entendeu? Então, é perturbador isso que o Aristóteles está dizendo, certo? Não é... Vamos ser honestos intelectualmente aqui, certo? Não vamos demonizar aqui o Aristóteles. Ah, que ridículo, não sei o que e tal. Até porque não é a única polêmica que a gente encontra com Aristóteles. Por exemplo, ele também defende a escravidão. Vou colocar esse trecho aqui que fala sobre a escravidão. Ó. Quem pode usar o seu espírito para prever é naturalmente um comandante e naturalmente um senhor. E quem pode usar o seu corpo para prover é comandado e naturalmente escravo. O senhor e o escravo têm o mesmo interesse. Bem, gente, ficou evidente aí o posicionamento aristotélico em relação tanto ao senhor como ao escravo, como dois pontos comuns, naturais, né, da polis, né, que direcionam ali com o seu trabalho intelectual, espiritual, que é o caso do senhor, né, e o trabalho físico, braçal, que é o serviço do escravo, né? Então os dois se complementam para o bem comum. Você viu aí? Pois é, Aristóteles, ele defende a escravidão, cara, certo? Para ele é entendível que os bárbaros, que as pessoas que não faziam parte do meio da polis ali, né, da cidade do grego, né, das cidades-estados gregas, ou seja, que não fazia parte daquele ambiente racional, intelectual, propenso para o exercício do bem, não é? Esses indivíduos que não fazem parte da cultura grega, que ficavam fora, tinham que ser escravizados mesmo, segundo ele, né? Então perceba que Aristóteles tem algumas polêmicas aí, certo? Em relação ao ser humano, em relação ao cidadão, à cidadania, não é? Então nós podemos definir aqui, rapidinho no que nós vimos, que a política para Aristóteles ela vai começar bem assim, desenvolvida nos conceitos de amizade, justiça, que as duas juntas formam uma unidade justa que vai se basear na lei, essa lei para conseguir sanar com os egoísmos, com as paixões ali individuais, né, direcionando a polis para um bem. E esses indivíduos que vão estar sobre esse regime, vamos dizer assim, são indivíduos que vão exercer a sua cidadania. Ok? Falou, galera. Vamos para outro vídeo, viu? Agora só para as estruturas. Tranquilo?